Vamos chamar os nossos analistas para a gente repercutir, então. Basília Rodrigues, seja muito bem-vinda. Gustavo Uribe, você também. É um prazer falar com vocês nesta manhã. Uribe, queria perguntar primeiro para você, e o ministro Paulo Guedes, onde fica nessa história toda? Ajudou a decidir alguma coisa? Participou de alguma coisa? Sai mais forte ou mais fraco dessa história toda, hein? Bem-vindo. Ele deu os anéis para não perder os dedos, viu, Cine? Bom dia a todos, bom dia Basília, bom dia Elisa, bom dia Cine. Havia uma pressão para a separação do Ministério da Economia, que o Ministério da Economia era considerado um mastodonte, com uma estrutura imensa. E o Centrão cobrava uma separação. Aí, Paulo Guedes entrou nesse circuito. Ele, para manter, por exemplo, o planejamento ou o comércio exterior, que são duas estruturas que ele considera substanciais, ele participou das negociações para a separação do Ministério agora do Emprego e do Trabalho, que é uma estrutura que ele considera importante, mas que não é substancial no funcionamento do Ministério da Economia. Ele já conversou com o Onyx Lorenzoni e já traçaram algumas estratégias do que fazer com essa estrutura. O que focar, no caso, na geração de empregos. No primeiro trimestre, nós tivemos 14,8 milhões de desempregados no país, então é necessário fazer alguns programas sociais para a contratação e também para você desburocratizar um pouco a contratação de funcionários e servidores. São duas linhas consideradas mestras nessa atuação de Onyx Lorenzoni. E Paulo Guedes acabou participando dessa negociação. Claro que há aquela visão de que sim, Paulo Guedes sai um pouco mais enfraquecido, porque realmente ele tinha uma superestrutura e agora ele tem uma estrutura um pouquinho mais enxuta. Mas é uma vitória pessoal porque ele conseguiu evitar uma separação ou uma perda de estruturas que ele considera mais estratégicas. É importante essa vinda de Ciro Nogueira também, Cine e Elisa, porque ele traz o PP um pouco mais perto do presidente Jair Bolsonaro. A Tainá Farfã apontou isso muito bem. Há uma tendência e uma sinalização de que há espaço no PP para que o presidente Jair Bolsonaro volte ao partido. E ele levaria junto aquele grupo de deputados federais do PSL que já prometeram que irão rumar com o presidente Jair Bolsonaro, independentemente para onde ele for. E tem também uma conversa importante com o PTB de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, que modificou o PTB, mudou inclusive o regimento do PTB para que vire um partido mais conservador. Foram expulsos do partido ex-ministros de governos petistas e ele já ofereceu ao presidente Jair Bolsonaro: se o senhor quiser se filiar ao PTB, está de portas abertas. Mas hoje a tendência maior é que o presidente se filie ao PP. Mas Roberto Jefferson já disse ao presidente Jair Bolsonaro que, caso ele queira um vice, ele pode filiar o seu vice no PTB, que o PTB abre as portas do partido para uma chapa, uma dobradinha PP-PTB na eleição de 2022. Essa entrada, Cine, Elisa e Basília, do Ciro Nogueira no governo não fez com que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desista de ter o PP e o apoio do partido na sua chapa em 2022. Agora, no giro no Nordeste que ele vai fazer, ele deve se reunir principalmente com o vice-governador da Bahia, João Leão, que é do PP, e também na Paraíba com Aguinaldo Ribeiro, que é um deputado federal do PP, que não está muito próximo do governo federal. Então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer acenos também para o partido para evitar que ele feche com o presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2022. Basília, e esse cenário reforça ainda mais que não tem como fazer política sem fazer a política da boa vizinhança. Não tem como fazer política sem conversar com os aliados, sem aumentar ainda mais, os interesses ali. Eu digo no que diz respeito à tomada de decisão e que você tem que pensar em vários lados, não apenas nas verdades que você acredita. E o presidente da República vem demonstrando algumas mudanças e principalmente pela pressão dos aliados, não é, Basília? Que querem algumas respostas, que querem alguns resultados, e a gente vê o efeito ocorrendo aí nos últimos dias. Elisa, Cine e Uribe, exatamente, que é a tônica do presidencialismo de coalizão. Você não faz um governo sozinho, não existe um governo de um só. Precisa reunir, então, esse mosaico aí de partidos, de siglas diferentes para poder compor um governo. E o presidente Jair Bolsonaro, que assumiu com o discurso da nova política,
foi mudando um pouco, moldando o seu discurso a partir do contato desses aliados que ele tanto precisa para manter a chamada governabilidade. Só tem governo se tem governabilidade. E ontem o presidente anunciou que fará uma pequena reforma ministerial, até com data, né? Segunda-feira veio um anúncio, então, confirmando todas essas mudanças, essas alterações aí de peças no tabuleiro que a gente vem falando na nossa programação durante esta semana. Mas para alguns aliados, o que foi anunciado até agora não saciou, não foi satisfatório. Eles esperavam uma reforma ministerial mais ampla. Lembrando que este é um movimento cirúrgico que o Palácio do Planalto faz agora, sendo que a previsão era anunciar essas alterações mais para o fim do ano, mas houve uma decisão de antecipar pelo menos parte dessa reforma ministerial agora e tem aliados cobrando algumas promessas ou sinalizações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, como fragmentar em mais partes o Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes, o superministro, o posto Ipiranga, perde com essa etapa agora da reforma ministerial o braço do trabalho. Mas havia ainda uma conversa de bastidor para que o Ministério da Economia também deixasse de abarcar as tarefas da Secretaria de Planejamento, então voltaria a ter um Ministério do Planejamento, ou perder ali um fragmento que trata da indústria e comércio exterior. Alguns aliados do presidente, tanto na Câmara quanto no Senado, com quem eu conversei ontem, viram com bons olhos essa mudança que vem por aí, mas acharam que foi muito incipiente para o que o presidente vinha conversando com esses aliados ali no Palácio do Planalto, em vários almoços, encontros informais até mesmo que eles costumam manter. O presidente agora, atendendo a sua base aliada no Senado Federal, escolheu Ciro Nogueira para o posto de ministro da Casa Civil, só que outros senadores de diferentes partidos, MDB, PL, também estavam nessa expectativa de serem alçados ao posto de ministro aqui na Esplanada. Vão ficar para depois ou talvez nem mesmo vão chegar até aí, caso o presidente não promova novas alterações. Um outro pedido de mudança, o que eu ouvi desses aliados, pedidos que, claro, já chegaram ao Palácio do Planalto, é que ocorra uma alteração no Ministério da Secretaria de Governo, que hoje é conduzido pela ministra Flávia Arruda, ela que foi levada para lá com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, a ideia dos aliados é ótimo terem feito mudanças, mas poderiam ter ido além, fragmentando mais o Ministério da Economia e também promovendo uma mudança também nessa outra cadeira dentro do Palácio do Planalto, a Secretaria de Governo. Nossa Senhora, quanto pedido, hein, Basília, para atender tudo isso. Ô, Uribe, rapidamente só, né? E agora, esse bloco do Centrão, ele também tem um histórico de pedir bastante, mas se começar a desagradar, o pulo do barco é rápido, né? Salve-se quem puder. Isso aconteceu, inclusive, lá com o governo de Dilma Rousseff, que também os tinha como aliados, mas no momento em que o trem apertou, tchau. Cine tem toda a razão. Tem um líder do Centrão que costuma dizer o seguinte: o Centrão vai com o candidato até o velório. No velório, ele parte, ele não vai junto. E no governo Dilma Rousseff, você observou muito bem, Cine, porque a gente lembra, por exemplo, do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab fazia parte da equipe ministerial de Dilma Rousseff. E Gilberto Kassab, com o impeachment de Dilma Rousseff, ele continuou ministro de Michel Temer. Então, o Centrão é bastante pragmático. Tudo depende de como está o governo e a popularidade do presidente de ocasião. Então, a gente tem que observar como será essa popularidade do presidente Jair Bolsonaro, porque o PP, apesar de ter Ciro Nogueira na Casa Civil, o PP tem outros núcleos pelo país. O PP é hoje, por exemplo, vice-governador da Bahia, que é um governo petista. O PP tem Aguinaldo Ribeiro, que é um deputado federal da Paraíba, que não apoiou Arthur Lira e não apoia o governo federal. Então, é um partido multifacetado. Então, vai ser um pouco interessante observar como o PP vai se comportar nessa eleição de 2022. Muito bem colocado. Basília Rodrigues, muito obrigado. Mais uma vez, você está muito elegante, Olha aí, de cor de rosa.